última EBD reunida, eu não sei se você estava por aqui, eu tive a oportunidade de falar sobre como o cristão deve se posicionar quando a sua fé está em xeque. E aí nós fizemos uma reflexão sobre o texto de Atos capítulo 17, onde Paulo discursa a filósofos atenienses, epicureus e estoicos. O famoso discurso de Paulo no Areópago. E lá nós tiramos algumas lições. Nós verificamos que, naquele texto, que nós devemos fazer evangelismo e defender a fé de maneira amorosa, respeitando o próximo. E nós vimos também que existem pontos de contato na cultura que nós podemos desenvolver, que nós podemos explorar. Existem brechas na cultura que nós podemos explorar. Então foi uma reflexão bíblica, uma pregação, na verdade. Hoje o que eu quero fazer, eu quero manter a temática, quero continuar desenvolvendo esse tema, mas no formato de aula, tá bom? Então o tema de hoje é o seguinte: desafios do mundo pós-moderno e estratégias missionárias. Puder jogar aqui, por favor, no projetor? Desafios do mundo pós-moderno e estratégias missionárias. Primeira coisa que surge quando nós falamos sobre esse assunto, o que é pós-modernidade? O que isso quer dizer? Né? Um tema que a gente ouve com frequência na TV, nos jornais, na mídia, mas o que significa pós-modernidade? Bem, pós-modernidade nada mais é do que um movimento filosófico e cultural para fazer um contraponto a um movimento chamado modernidade. Então, pós-modernidade é o movimento contrário à modernidade. E qual a diferença entre essas duas coisas? Primeiro, é que a modernidade, ela afirmava uma total confiança no poder da razão. Então, existe um absolutismo da razão. Através da autonomia do ser humano, nós somos capazes de desvendar todas as estruturas da realidade, todas as estruturas da existência ou do universo. Então, só com base na razão a gente pode fazer essas coisas. Só que a partir dos anos 70, o movimento pós-modernista ganhou mais força e ele começou a afirmar o contrário. Pelo menos dizem os pensadores. Então, na verdade, o pós-modernismo é uma reação contrária à modernidade, no sentido não de apenas afirmar que o ser humano, ele não é apenas racional, mas ele envolve outras dimensões também, como a emoção, os instintos e outras características que ele comporta. Então, o que o pós-modernismo vai afirmar é que hoje em dia não existem mais valores absolutos. Não existem verdades absolutas. Houve um rompimento, uma quebra com os padrões absolutos da pós-modernidade. Isso, então, seria o pós-modernismo. Não existem absolutos. A única coisa que nós temos são interpretações da realidade. Então, cada um interpreta a realidade à sua maneira. Isso é um pouco de relativismo. A verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você pode não ser para mim. Essa é a máxima pós-moderna, ok? Então, na verdade, quando nós falamos de pós-modernismo, isso que eu acabei de dizer, na verdade, são alguns pensadores que pensam dessa maneira. Mas fazendo uma leitura mais cautelosa, eu diria que a pós-modernidade é, na verdade, um período de indefinições. Nós estamos vivendo em um período de indefinições, tanto intelectuais quanto culturais. Existe um sociólogo polonês, se chama Zygmunt Bauman. Ele até define e criou um termo, acredito que até melhor para a pós-modernidade. Ele fala que nós vivemos numa modernidade líquida. O que é isso? Nós estamos vivendo em um período que não é estável, mas que é líquido. Período de transformações, não existe consistência. Acredito que esse termo até traduza melhor o que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, nós estamos num período de transição. Só que esse período de transição, eu diria que não é precisamente correto dizer que hoje em dia o ser humano não valoriza mais a razão. Eu diria que
é um erro nós considerarmos que os tempos de hoje não valorizam mais a razão. Eu diria que, na verdade, nós temos hoje um tipo de ornitorrinco intelectual. São homens que, numa hora, valorizam a razão e, numa hora, não a valorizam. Numa hora, exaltam a racionalidade humana como o verdadeiro Deus dos tempos de hoje, e numa hora afirma que a razão deve ser menosprezada, o que vale são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, nós estamos diante de um dualismo, digamos assim. Razão e sentimentalismo, emoções e racionalidade. Esse é o tempo que nós estamos vivenciando hoje em dia. Então, nós não podemos simplesmente rejeitar um ou o outro. Nós temos que agregar as duas coisas hoje em dia para poder entender um pouco melhor os tempos que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos sobre evangelismo e sobre missões nos tempos pós-modernos, nós não podemos simplesmente desconsiderar a razão ou simplesmente desconsiderar os sentimentos ou as emoções. Nós temos que agregar essas duas coisas. Não podemos desconsiderar o aspecto racional da fé, mas não podemos desconsiderar também os aspectos imaginativos e existenciais da fé. Nós temos que saber conciliar essas duas coisas, integrar essas duas coisas, para que a gente possa fazer uma apologética, uma defesa da fé e um evangelismo eficaz. Bom, pode passar, por favor, slide. Hoje em dia, eu quero comentar então agora algumas cosmovisões que predominam nos tempos pós-modernos. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão nada mais é do que a maneira pela qual você enxerga o mundo. É a maneira que você enxerga a realidade. Tudo aquilo que você vivencia, tudo aquilo que você experimenta, tudo aquilo que você verifica, isso faz parte da sua estrutura humana. E você enxerga a realidade de uma maneira. Isso é a cosmovisão. E a cosmovisão, ela faz perguntas essenciais para a vida. As perguntas básicas que todo ser humano faz. Quais são elas? Algumas. Primeira, como tudo começou? De onde nós viemos? Por que existe algo ao invés de nada? O que é o ser humano? O que deu errado? Qual a fonte do mal e do sofrimento? O que fazer a esse respeito? Como consertar o mundo? Qual o sentido da vida? Para onde eu vou? Todo ser humano faz essas perguntas e cada ser humano responde essa pergunta de uma maneira talvez diferente. Porque essas perguntas passam pelo filtro da experiência pessoal de cada ser humano. E cada um interpreta a realidade de uma maneira. É claro que o cristianismo tem uma resposta absoluta. O cristianismo é a cosmovisão absoluta. Então, o que nós temos que fazer é entender o que uma pessoa pensa a respeito dessas perguntas, entender a cosmovisão dessa pessoa, para então fazer um contraponto com a cosmovisão cristã, demonstrando o que está errado naquilo que a pessoa acredita, para então apresentar o Cristo, apresentar o Evangelho, o caminho para Deus. Então, pensando em algumas cosmovisões, eu queria abordar algumas delas aqui, que não dá para falar de todas, mas algumas que têm existido nos tempos de hoje. A primeira delas seria o secularismo. O que seria o secularismo? O secularismo nada mais é do que uma reação a toda forma de religião e de expressão de fé. O secularismo afirma que deve haver uma separação absoluta entre Estado e Igreja e que a religião não deve intervir de maneira alguma na esfera pública. Então tem que haver uma distinção aqui, tem que haver uma separação. E aqui existe um ponto muito importante. Hoje em dia, muitos ateus têm afirmado o princípio do secularismo, mas eles têm se confundido com a ideia de que o Estado ele é ateu. Na verdade, isso é errado. Eles confundem laicidade, que é a ideia de que o Estado não tem uma religião oficial, com ateísmo. Na verdade, o Estado não é ateu. O Estado é laico, o Estado não adota uma religião oficial. Então, os ateus de hoje em dia eles têm afirmado
a laicidade, mas com laicidade eles querem dizer que o Estado é ateu. Esse é um engano. Secularismo, então, tem influenciado a nossa sociedade hoje em dia, que é abolir a religião da esfera pública. E não só isso, o secularismo afirma que nós temos que a razão do ser humano ela é autônoma, então nós somos independentes para buscar as nossas próprias verdades. Uma outra característica do secularismo é a remoção do sobrenatural de todas as coisas. Você não pode falar de deuses, você não pode falar de Deus, ou de fé, ou de religião. E uma outra característica do secularismo, como eu disse, é a eliminação da religião na esfera pública. Eu trouxe aqui algumas influências do secularismo nos tempos de hoje, principalmente na cultura. Pode passar. Mais um slide, pode passar. Então, olha só, Scooby-Doo. Olha como o secularismo influencia, talvez passe despercebido aos nossos olhos. Mas, já parou para pensar no Scooby-Doo? É um desenho que eu gosto bastante e sempre gostei durante a minha infância. Mas o Scooby-Doo nada mais é do que um desenho pós-moderno. Qual é a história por trás do Scooby-Doo? Existem um grupo de jovens e um cachorro que tentam desvendar os mistérios envolvidos na trama. Então aparecem fantasmas, aparecem monstros e seres que nós acreditaríamos que são sobrenaturais. Mas no final da história, o que sempre acontece? Que sempre se desvenda a trama e se descobre que não havia nada de sobrenatural por trás da história. É simplesmente um homem fantasiado ou alguma tecnologia envolvida por trás da história que faz parecer que existe um monstro ou que existe um fantasma ali no enredo. Esse é um desenho pós-moderno. Tanto é verdade, esse desenho faz muito sucesso. Tanto é que é o único desenho da Hanna-Barbera que ainda passa hoje em dia. Já parou para pensar nisso? Virou até filme. Eu não estou dizendo que é errado, é legal o desenho, estou falando, eu gosto bastante. Só estou apresentando para vocês para mostrar que existe um dedinho secularista ali, tá bom? Pode passar. Você já assistiu Os Vingadores, o novo Vingadores? Uma coisa me chamou a atenção nesse novo filme. Logo no início do filme, aparece o Capitão América lutando junto com os demais, né? Mas existe uma explicação agora para como o escudo dele volta para o braço dele. É um imã que tem no braço dele. Agora as coisas ficaram bem mais claras, né? Porque nos outros filmes, o que nós víamos? O Capitão América lutando, e toda vez que ele joga o seu escudo, o escudo volta para o braço dele. Não sei como, mas volta. Não é isso? Agora, no novo filme, eles se dedicaram a mostrar como esse escudo volta para o braço dele. Existe uma explicação racional por trás disso. É um imã que tem no braço do Capitão América. Olha que interessante. Então existe uma característica de se remover no secularismo os milagres e o sobrenatural. Certo? Outro ponto. Pode passar. Nós temos hoje em dia também os zumbis secularizados. Os zumbis hoje também é moda no entretenimento. Mas se você parar para notar, os zumbis de antigamente, existia uma explicação para a origem deles. E a explicação por trás da origem dos zumbis, qual era? Era uma base ocultista, era uma base pagã. Existe um elemento de magia negra por trás. Então os zumbis surgiam diante desse contexto. Qual que é a explicação para os zumbis hoje em dia? Existe um vírus contagioso que afetou a humanidade. Então, é por causa de um vírus que se espalhou no globo terrestre é que surgiram esses zumbis. Então, mais uma vez, estão eliminando qualquer elemento sobrenatural aqui. Pode passar. Bom, para falar um pouquinho mais sobre a influência do secularismo, nós podemos citar o caso da Europa. Na Holanda,
Disse as estatísticas que 44% da população é ateia e que as igrejas estão morrendo na Holanda. Não só na Holanda, mas na Europa como um todo. Aqui tem uma foto, eu não sei se você vai conseguir ver direito, mas é de uma igreja que deixou de ser igreja para virar uma livraria. E hoje não é mais igreja. Então ali o pessoal vai para conversar, para bater um papo, para tomar um café, e vão comprar livros ali, mas não é mais uma igreja. Tem outra foto também, pode passar. Ali não sei se você consegue enxergar, mas é o café da livraria, onde as mesas foram colocadas em formato de cruz, justamente um tipo de sarcasmo, né? Mas um ambiente que era dedicado a reuniões religiosas, hoje se tornou uma livraria. Talvez podemos dizer que é o culto do secularismo. Isso tem acontecido na Europa. Outro lugar, também na Holanda, uma igreja deixou de ser igreja para ser uma casa de shows. Pode passar. Outra cosmovisão existente hoje em dia, o neoateísmo. O que é o neoateísmo? O neoateísmo nada mais é do que um movimento que partiu de um grupo de novos ateus que eles não querem simplesmente dizer que o ateísmo é a crença correta, mas não só isso, eles querem converter todos nós ao ateísmo. Eles querem acabar com a religião, eles querem eliminar a religião. E o hino deles é o hino de John Lennon, Imagine. Imagine um mundo sem religião. Imagine um mundo sem céu e sem inferno. Como seria um mundo como esse? Então esse é o hino dos neoateístas. E aqui você pode reparar que, não sei se você consegue ver, mas ali na foto tem um ateu, talvez o ateu mais famoso da atualidade, Richard Dawkins, biólogo de Oxford, e já faz alguns anos ele iniciou um marketing, uma propaganda na Inglaterra, colocando em todos os ônibus a seguinte frase: provavelmente Deus não existe, então pare de se preocupar e aproveite a sua vida. Esse é um anúncio que foi colocado em um dos ônibus de Londres. Só que além de Dawkins, existem outros ateus. Pode passar. Então Dawkins é o mais famoso deles, e ele escreveu um livro chamado Deus no Delírio, onde ele tenta demonstrar que a crença em Deus é ridícula e apenas um delírio, um vírus que existe na nossa mente, uma criação do ser humano. Esse livro é um best-seller, aqui no Brasil, tá, gente? Esse livro já está quase na 30ª reimpressão aqui no Brasil. Então, as pessoas estão comprando. Os neoateístas estão influenciando o Brasil, sim. Se você acha que aquilo que está acontecendo na Europa não vai acontecer aqui no Brasil, você pode esperar que já está acontecendo. Tudo o que acontece aqui no Brasil é um fruto do que acontece na Europa e do que acontece nos Estados Unidos. E assim tem acontecido também com esses livros aqui de neoateus. Richard Dawkins, por exemplo. Pode passar. Outro ateu. Sam Harris. Sam Harris é outro ateu que também faz parte desse grupo, e ele escreveu esse livro aí, A Morte da Fé, na mesma linha do Dawkins. Pode passar. Christopher Hitchens morreu em 2011. Outro ateu escreveu esse livro aí, Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Interessante que o irmão de Hitchens também era ateu e se converteu ao cristianismo, mas ele é vivo ainda hoje. E mais um, o último, pode passar. Daniel Dennett escreveu o livro Quebrando o Encanto. Também uma resposta ao fenômeno da religião que ele acredita que seja apenas, tem uma base darwinista, uma base evolucionária. Não existe um sobrenatural, tudo é natural. Então, gente, esses 4 ateus, eles foram até apelidados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Pois é, mas eles influenciam as pessoas. Os livros deles estão aí. Nós precisamos tomar consciência disso, tá certo? Pode passar. Outra cosmovisão, o relativismo. Já falei aqui só de mencionar.
O que é o relativismo? O relativismo diz que não existe uma verdade absoluta. A verdade varia de acordo com cada pessoa. Aquilo que é verdade para você pode não ser para mim. Aí eu pergunto, né? Se a verdade é relativa, aquilo que é verdade para você não é para mim, se toda verdade é relativa, eu pergunto, e essa frase, ela é relativa ou ela é absoluta? Ela tem que ser absoluta, né? Então aí já tem uma contradição, um tiro no pé do próprio relativista. Mas é uma filosofia que permanece hoje em dia, tá bom? Olha só, pode passar. Outro dia eu estava andando em São Paulo, lá no centro, do lado da Galeria do Rock, se você conhece, eu me deparei com esse mural aí que eu achei muito interessante e até tirei uma foto. Olha o que diz ali. Ali em um dos 3 cartazes, né? Diz assim, não existe verdade por trás de todas as verdades. Oh, que intelectual. Mas e essa frase? É verdadeira ou não? Claro que é verdadeira. Então como é que você pode dizer que não existe verdade por trás de todas as verdades? Isso é um absurdo. E outro cartaz ali ao lado. Em você é tudo o que existe. Puramente uma filosofia humanista e secularista. Pode passar. Além do relativismo filosófico, que é a ideia de que a verdade é relativa, o relativismo se estende para outras áreas também, como o relativismo estético. As artes hoje em dia, se você reparar, você não sabe dizer o que é uma arte e o que não é. Por quê? Porque existe aquela máxima de que a beleza está nos olhos do observador. Relativismo estético. Então, eu crio arte da maneira que eu quiser. A arte é apenas, para os pensadores do relativismo estético, é apenas uma expressão. Mas isso não é suficiente para dizer o que é uma arte. Porque a comunicação é uma forma de expressão também. E também não podemos dizer necessariamente que é uma arte. Mas olha só essa imagem aí. Não, pode voltar. Isso aí é uma cama desarrumada. Isso aí é uma arte. Gente, convenhamos, se você estivesse visitando uma galeria de arte e se deparasse com uma cama desarrumada, você acharia que isso daí é uma obra de arte? Provavelmente você acharia que aquela cama está ali para você descansar e tal, eu não sei. Mas eu nunca imaginaria que isso é uma obra de arte. Mas não só é uma obra de arte, como a autora dessa obra de arte leiloou essa obra recentemente na Inglaterra por 9,45 milhões de reais. Gente, eu faço arte todo dia em casa. Eu vou ficar milionário. É para vocês perceberem como anda o mundo hoje em dia. Pode passar mais um slide. Aqui nós temos mais uma obra de arte, na verdade, né? O que é isso aí? Isso aí é um urinol. É um urinol. Esse urinol, ele foi feito por essa obra de arte, né, entre aspas, foi feito por um artista francês chamado Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, ele quis fazer uma crítica aos padrões estéticos que existentes na história da arte. Ele não se contentava com a ideia de arte clássica. Então ele decidiu revolucionar e ser um tipo de anarquista artístico. Então o que ele fez? Ele simplesmente pegou um urinol e escreveu o nome dele ali, na verdade o pseudônimo dele. E virou uma obra de arte. Isso está em exposições em galerias hoje em dia. Ok? Pode passar. E talvez a mais escandalosa de todas, que é essa daí. O que é isso? Isso daí é um crucifixo dentro de um pote de urina. Justamente. O que o artista decidiu fazer? Simplesmente ridicularizar a religião. Ridicularizar a fé cristã, ridicularizar o cristianismo. Então, gente, não existem padrões morais hoje em dia, não existem padrões estéticos.
A beleza varia. Não, aquilo que você diz que é belo vai ser. Isso varia de acordo com cada pessoa. Essa é a filosofia predominante quando nós falamos de secularismo. Tá bom? Pode passar. Bom, outra cosmovisão que predomina hoje em dia, o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia que diz que o que realmente conta, a maneira de você obter a felicidade, é através do prazer. Através do prazer, e seja qual ele for. É do prazer ilimitado, do prazer desmedido. Eu sou feliz na medida em que eu repito as minhas experiências de prazer. E o hedonismo, ele se estende a diversas áreas da vida. Ele pode ser um romance, os affairs modernos, o famoso ficar. Ele pode ser o consumismo por tecnologia, o consumismo por beleza, ou seja, ou por relacionamentos, ou seja, por qual tipo de consumismo for. O consumismo, então, é uma filosofia que permeia a nossa sociedade hoje em dia, certo? Pode passar. Outra cosmovisão, a ideologia de gênero, também é o assunto que está em pauta hoje em dia. A ideologia de gênero diz que é incorreto você classificar alguém como menino ou menina quando o bebê nasce. Porque o sexo biológico não é um fator determinante para dizer qual o gênero que aquela pessoa é. Então você não pode dizer que o bebê, se ele tem o sexo masculino, ele é menino. Ou se a menina tem o sexo feminino, ela é menina. Você não pode dizer isso. Porque aí, na ideologia de gênero, você constrói a sua identidade sexual conforme você vai vivendo, conforme você vai tendo experiências. A sua identidade sexual, ela é construída socialmente. Ela é construída na sociedade. A sua desenvoltura, a sua performance na sociedade é que vai determinar aquilo que você é. Tá bom? E talvez a filósofa mais influente da ideologia de gênero seja a Judith Butler. Eu não sei se você já ouviu falar dela, mas ela é a pensadora do momento nessa área. Judith Butler, ela é lésbica, vive com uma mulher, é professora na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e ela recentemente, inclusive, veio aqui para o Brasil. Ela saiu já umas 3 ou 4 vezes nessa revista Cult, uma revista também que trata muito de diversidade sexual. E recentemente ela veio, faz umas 3 semanas, ela veio ao Brasil para um seminário de identidade de gênero e de teoria queer, que fala sobre identidade de gênero também. E ela escreveu um livro que influenciou muito e que influencia nessa área, que se chama Gender Trouble. Nós temos em português, se chama Problemas de Gênero. O que é interessante nesse livro é que, se você notar, nós temos ali um menino e uma menina, mas na própria capa do livro, só olhando, nós não teríamos como identificar quem é quem. Então, é justamente, ela quer causar uma provocação apresentando uma capa como essa. Ok? Pode passar. Bom, gente, essas são algumas cosmovisões que estão existentes nos tempos de hoje. Tá bom? Eu quero falar agora um pouquinho sobre algumas estratégias, algumas maneiras que nós podemos utilizar para poder fazer missões e evangelismo nos tempos que nós estamos vivendo hoje em dia. Percebam que existe uma transformação na sociedade. Existe uma mudança de pensamento e existe um período de indefinições, tanto intelectual quanto culturalmente. E nós precisamos pensar na maneira como nós fazemos evangelismo e como nós fazemos missões. Nós precisamos rever as nossas estratégias. Quando nós fizemos uma reflexão sobre como nós podemos defender a nossa fé na última EBD, eu dei uma base bíblica sólida para isso. Por isso eu não vou me preocupar tanto agora
em desenvolver tanto isso biblicamente como eu fiz na última EBD. Mas a gente vai mencionar algumas coisas aqui, tá certo? Bom, pensando em estratégias para os tempos de hoje, eu diria que a primeira delas é que nós temos que argumentar e influenciar a cultura. O que significa isso? Significa, gente, que diante de toda essa problemática, diante de toda essa complexidade pós-moderna, nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente depender o nosso aprendizado cristão de uma escola bíblica dominical. Nós temos que fazer muito mais do que isso. Nós temos que, quando nós formos para as nossas casas, nós precisamos continuar estudando. Nós precisamos desenvolver um hábito de cultivar a vida da mente como cristãos. Então, como cristãos, nós precisamos dar respostas a filosofias e ideologias contrárias ao cristianismo. Nós precisamos influenciar a cultura. Nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Então, pensando nisso, eu acredito que quando Jesus disse, na verdade, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente, era disso que ele estava falando. Nós precisamos ter um conhecimento correto do que é o cristianismo, do que é a nossa fé, e nós precisamos disponibilizar e explicar isso para outras pessoas. Isso significa amar a Deus de todo o coração. É ter um conhecimento correto de quem é Deus, de quem é o cristianismo e compartilhar isso com outras pessoas. Pensando nisso, então, eu gostaria de fazer alguns incentivos aos irmãos. Isso significa, amar a Deus de todo o coração, significa que nós temos e precisamos despertar o nosso interesse. Primeiro, pela leitura da Bíblia. Segundo, por livros cristãos e por livros não cristãos também, certo? Para que nós possamos entender o espírito da nossa época, entender a cultura na qual nós estamos inseridos. Nós precisamos também despertar o nosso interesse por arte, por literatura, por música, por política, por ciência e por aí vai. Gente, se nós acreditamos que Deus é soberano, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele também não é Senhor sobre todas essas áreas de conhecimento? É claro que é. Agora, se Ele é Senhor sobre todas as coisas, por que nós negligenciamos e fazemos pouco caso e somos indiferentes em relação a esses campos do conhecimento? Se toda a verdade vem de Deus, por que nós negligenciamos essas áreas? Se nós acreditamos que o cristianismo é a cosmovisão absoluta, é a verdade absoluta, então ele tem muito a dizer a respeito de política, a respeito de arte, a respeito de música, a respeito de ciência, a respeito de filosofia, a respeito de psicologia, e por aí vai. Nós precisamos ter consciência disso como cristãos. O conhecimento bíblico é de fundamental importância, mas nós precisamos entender também outros campos do conhecimento e glorificar a Deus nesses campos do conhecimento. Certo? É por isso que nós precisamos investir em professores no campo missionário, nas universidades. E ele não precisa estar lá na universidade fazendo um evangelismo agressivo e panfletando. Não. Basta que ele seja o melhor professor da sua área, desenvolvendo um bom ensino, um bom conhecimento em filosofia, ou seja, em qual área for, e dando o testemunho de Cristo no local onde ele está. Então nós precisamos influenciar a cultura nesse sentido. Precisamos despertar a vida intelectual, a vida da mente. Charles Malik, que foi o embaixador, foi o embaixador libanês nos Estados Unidos, nos anos 80, ele fez um discurso na inauguração do Billy Graham Center, lá na Wheaton College, em Chicago. E na abertura do discurso dele, ele disse algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só o que ele disse. Pode passar.
Devo ser franco com vocês. O maior perigo que ameaça o cristianismo evangélico norte-americano é o perigo do anti-intelectualismo. A mente, em suas dimensões mais amplas e profundas, não está sendo levada suficientemente a sério. O resultado é que a arena do pensamento criativo está vazia e plenamente entregue ao inimigo. Quem entre os evangélicos pode se equiparar aos grandes estudiosos naturalistas ou ateus em termos de erudição? Quem entre os estudiosos evangélicos é citado como uma fonte normativa pelas grandes autoridades seculares na história, filosofia, psicologia, sociologia ou política? Com vistas à maior efetividade no testemunho de Jesus Cristo e também para benefício próprio, os evangélicos não podem se dar ao luxo de viver na periferia da existência intelectual responsável. Irmãos, desenvolver a vida da mente é refletir a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para pensar. Deus nos criou para isso, isso faz parte da nossa natureza. É isso que nos distingue dos animais. Os animais não pensam. Então, por que quando nós nos convertemos, nós deixaríamos de exercer essa atividade intelectual? Por que quando nós nos convertemos, nós deixaríamos de pensar? A conversão ao cristianismo não nos deixa menos humanos. Pelo contrário, a conversão ao cristianismo nos torna mais humanos. Ela nos capacita a exercermos plenamente a nossa humanidade, porque agora nós refletimos a glória de Cristo. Então, eu gosto muito do que o C.S. Lewis diz. Ele, pensando a respeito disso, ele diz algo muito interessante. Olha só o que ele diz. Deus não detesta menos os intelectualmente preguiçosos do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o cérebro. Amém? Amém. Porque o cristianismo, gente, não é uma religião, não é uma cosmovisão que desmotiva você a pensar. Não. O cristianismo é uma fé que motiva você a desenvolver e cultivar a vida da mente. O Augustus Nicodemos que diz uma frase muito interessante. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu para remover os seus pecados e não a sua inteligência. Isso é verdade. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que as pessoas vão se converter por causa da nossa inteligência? É claro que não. As pessoas não vão se converter por causa do nosso potencial. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa bagagem intelectual, o nosso conhecimento na cultura e de outras áreas do conhecimento, essa bagagem intelectual nos capacita e nos habilita a desenvolvermos um diálogo com outras pessoas. Isso nos capacita, através do Espírito Santo, a remover os obstáculos intelectuais que alguma pessoa possa ter em relação ao Evangelho. Nós temos duas tarefas como missionários, como evangelistas. Evangelizar a mente e evangelizar o coração, evangelizar a alma. Nós temos que fazer as duas coisas. Então a apologética, ela ajuda nesse sentido, de remover os obstáculos intelectuais antes de nós ganharmos o coração da pessoa. Por isso também é importante nós termos uma bagagem intelectual para isso. Essa é a tarefa da apologética, e ela é extremamente importante para os tempos pós-modernos. E mais do que isso, a nossa vida da mente glorifica a Deus. Segundo, outra estratégia que nós podemos utilizar, pode passar o slide? Nós devemos explorar os pontos de contato. Eu falei sobre isso da última vez na nossa EBD reunida, quando nós refletimos sobre o discurso de Paulo em Atenas. Vou falar mais um pouquinho. Bom, gente, eu falei aqui um pouco sobre a razão, sobre cultivar a vida da mente, explicando que a razão é importante.
Mas nós precisamos nos lembrar também que a razão, ela não é o fim de todas as coisas. A razão deve ser valorizada e ela tem o seu lugar, mas ela não é suficiente. Nós precisamos de fé também. Isso que eu quero dizer com isso é que a razão, ela não consegue acessar e explicar todas as estruturas da realidade. Nós não conseguimos explicar todas as coisas através da razão. Certo? Isso significa que nem sempre uma pessoa vai se convencer de um argumento racional. Porque nós estamos lidando com seres humanos que não são simplesmente racionais, mas que envolvem outras dimensões também, como a dimensão emocional, a dimensão espiritual e os instintos também. Então nós estamos lidando com a integralidade do ser humano e não apenas com a razão. Por isso que o pensador cristão Blaise Pascal, pode passar, ele disse algo interessante. Ele disse assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso significa que, às vezes, uma pessoa não vai se convencer por um argumento racional, mas ela vai se convencer através de uma experiência que ela possa ter com o transcendente, com o divino. Às vezes um testemunho de uma pessoa, às vezes o contato com uma paisagem, às vezes ouvindo uma sinfonia ou uma música. Esses tipos de experiências, às vezes impactam a pessoa de uma maneira que simplesmente a razão não impactaria. Porque o ser humano envolve também um elemento místico dentro dele, digamos assim. É um elemento místico que se relaciona com a realidade espiritual, que não é simplesmente a matéria, ou simplesmente o elemento racional. Está além disso. Então, por isso eu gosto muito dessa frase do Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que a razão, quero ressaltar isso, que eu acredito na razão também. Eu não sou um fideísta. O que é um fideísta? É aquele que acredita na fé pela fé. É só a fé e pronto e acabou. Eu não acredito nisso não. Eu acredito que a nossa fé, ela é racional. Ela é baseada em evidências. Mas é diferente dizer que a fé é diferente dizer que nós somos racionais e acreditamos na racionalidade da fé, para dizermos que nós somos racionalistas. Racionalidade é uma coisa, racionalismo é outra coisa. A racionalidade acredita que a fé é baseada em evidências também, mas o racionalismo diz que é só a razão, pronto e acabou. E isso é antibíblico. Então eu não sou um fideísta que acredita na fé pela fé, mas eu acredito que a nossa fé, ela é racional, tá bom? Mas muitas vezes a razão, ela é limitada. Então nós precisamos dar um passo a mais. E aí entra a experiência como transcendente. Eu ouvi uma história outro dia, uma outra ocasião, de que havia um certo professor na Unicamp, aqui em Campinas, portanto, que ele era ateu até o osso. E ele chegava na classe e ridicularizava todos os alunos que eram religiosos e dizia, e se gabava por ser ateu. Aí, num belo dia, o que acontece? Ele chegou, mais um dia de aula, ele chegou na sala e disse assim para os seus alunos: gente, hoje eu acredito que Deus existe, porque hoje eu vi a minha netinha nascendo. Ele não se deparou com um argumento racional, mas ele se deparou com uma experiência transcendental, uma experiência além da natureza. E aquilo mexeu com ele e transformou aquilo que ele pensava. Pode passar. Existe uma passagem bíblica bem interessante quando nós estamos falando a respeito disso. João 1, 45, 46. Olha só o que diz. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Olha que interessante. Filipe encontrou Jesus
E ele se convence de que Jesus é o Messias. É aquele sobre o qual os profetas já anunciavam no Antigo Testamento. Então, Filipe se convence de que ele está diante do Messias, o Filho de Deus. Aí então ele corre e vai contar essa boa notícia para Natanael. Só que Natanael, ele fica assim meio duvidoso. Ele pergunta, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Qual foi a reação de Filipe? Filipe não adotou uma postura mais intelectual, dizendo, olha, vou fazer questão de responder a sua objeção. Vou mostrar aqui que intelectualmente, racionalmente, que Jesus é o Messias. Ele não fez isso. Ele simplesmente disse, vem e vê. Às vezes, irmãos, a experiência direta com Deus, a experiência direta como transcendente, é o suficiente para mudar as nossas vidas. É o que realmente conta. Tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente. A nossa razão, ela é importante sim, para a gente argumentar e dialogar. Mas só Cristo, só o Espírito Santo é capaz de conduzir essa pessoa para Deus. Bom, pensando nessas coisas então, eu falei aqui que nós temos que explorar os pontos de contato. Mas o que seriam esses pontos de contato? O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Bom, parte do que significa ser imagem e semelhança de Deus é que nós temos capacidade e habilidade para pensar, para raciocinar, para dominar. Nós temos consciência, volição, vontade e por aí vai. Isso faz parte do que significa ser imagem e semelhança de Deus, certo? E todos nós temos isso, seja você crente ou não. Com a queda, com o pecado, o ser humano não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ela foi manchada, mas nós não perdemos ela completamente. Isso significa que nós, e os não cristãos, tanto os cristãos como os incrédulos, nós temos pontos de contato, nós temos pontos em comum. A razão, as emoções, o intelecto e por aí vai. Eclesiastes 3:11, Salomão, escrevendo, diz que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. Então todo ser humano busca algo, todo ser humano busca o eterno. De uma maneira inconsciente, mas busca. Então esses são pontos que nós podemos explorar para apresentar o Evangelho. Então existem ecos dentro de cada ser humano que busca a Deus. Esses ecos são pouco apagados por causa do pecado, mas eles estão aí dentro de cada um de nós. Pode passar. João Calvino, pensador da Reforma, ele trabalhava bastante com essa ideia. A partir do texto de Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que Deus revelou os atributos invisíveis na natureza, de modo que nenhum homem é desculpável. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus deu evidências da sua existência na natureza, e mais para frente ali, Romanos 2, Paulo diz que a própria consciência dá testemunho do que é o certo e do que é o errado. Isso é uma evidência da existência de Deus também. Então, trabalhando com essas ideias, Calvino dizia que o ser humano tem o senso pelo divino, o senso do divino. E isso significa que ninguém pode negar que Deus existe. Todo ser humano sabe que existe alguma coisa. Existe uma percepção inata por Deus. Existe uma impressão gravada em nossos corações pelo próprio Deus, e que isso faz parte da nossa imagem e semelhança. Então, gente, isso significa que existem pontos de contato que nós podemos explorar. E agora eu quero trabalhar alguns deles com vocês. Pode passar. O primeiro ponto de contato que todos nós compartilhamos, qual é? É o anseio por relacionalidade. Isso significa que todo ser humano quer ter relacionamentos. Todo ser humano busca se relacionar.
O poeta inglês John Donne, por exemplo, dizia que nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é autônomo, nenhum homem é independente. Todo ser humano precisa de outro ser humano. No relato bíblico da criação, em Gênesis, nós vemos que Deus cria primeiro o homem. E depois de algum tempo, Deus diz, não é bom que o homem fique só. E aí ele cria Eva, a sua companheira. Se relacionar faz parte da nossa humanidade. Nós somos plenamente humanos quando nós existimos em uma relação. Isso faz parte de um consenso na nossa natureza por parte de todo ser humano. Aristóteles, por exemplo, dizia, o homem é um animal político. E Aristóteles era um filósofo grego, antes de Cristo. O que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer que o ser humano, ele quer se relacionar. O ser humano, ele busca comunidades, ele quer viver na polis, ele quer viver na cidade. O ser humano é um animal político. Isso faz parte da nossa natureza. Pode passar. Tony Campolo é pai de Bart Campolo. Tony Campolo é um pregador famoso nos Estados Unidos. E faz pouco tempo, seu filho, Bart Campolo, que era cristão, se desconverteu. E ele decidiu ir e virou ateu, virou um ateísta. Ele foi a uma universidade falar aos jovens de uma aliança secular estudantil. E nessa palestra dele, nesse discurso dele, ele tenta explicar por que ele deixou de ser cristão e qual é a estratégia que os ateus devem adotar para evangelizar os cristãos. Olha que interessante, acompanhe comigo. Então isso é um vídeo dele que está no YouTube, eu separei aqui uma parte que eu considero relevante. Olha só o que ele diz. Eu tinha que acreditar em um monte de coisa que não fazia qualquer sentido para mim. Você realmente acha que todas aquelas crianças em seus campos universitários estão se juntando à cruzada estudantil porque o dogma faz sentido para eles? Então ele está falando de cristãos, jovens cristãos que estão na cruzada estudantil, e ele está dizendo que esses jovens não estão lá porque eles acreditam que o cristianismo é uma fé racional. Ele está criticando isso não é verdade. Então ele continua. Eles se juntam a esses grupos não por causa do dogma, mas apesar do dogma. Eles se juntam para terem uma comunidade. É por isso que esses grupos da Aliança Secular Estudantil nos campos nunca irão competir com eles até que vocês sejam capazes de proporcionar uma comunidade. O problema é que tentamos racionalizar com pessoas para que saiam de algo, que no caso é o cristianismo, para o qual elas não racionalizaram ao entrar. Eu não fui levado ao cristianismo por uma decisão racional. Eu fui amado no cristianismo, apesar de sua narrativa insana. A questão que precisamos fazer não é como provamos que eles estão errados, mas como podemos oferecer os mesmos valores que todas as pessoas querem, sem que haja menção e apoio de quaisquer mitos ou contos de fadas sobrenaturais, mas como podemos oferecer amor e bondade, propósito e missão, baseados na razão e no senso comum. Essa é a religião do homem pós-moderno. Olha só o que ele está dizendo, gente. Ele está dizendo para esse grupo secular estudantil que simplesmente, embora eles acreditem que o ateísmo é a crença verdadeira, porque ela é completamente racional, não adianta os ateus chegarem aos cristãos e argumentarem nesse sentido. Por quê? Porque nós, como cristãos, temos algo muito maior do que isso, que é uma comunidade, que é a igreja, onde nós desenvolvemos relacionamentos. Então, olha a estratégia ateísta. Nós temos que fazer uma igreja ateísta. Temos que exaltar a razão, mas não só isso, nós temos que criar uma comunidade onde nós vamos excluir os contos de fadas, os mitos, aquilo que eles chamam de mito, que nós acreditamos, todo elemento sobrenatural, e desenvolver uma comunidade amorosa. Isso é o desespero do ser humano. É o anseio que o ser humano tem por Deus,
mas busca de uma maneira errada. Na Inglaterra já existem igrejas ateístas. A Sunday Assembly, por exemplo. Cerca de quase 90 ou mais igrejas ao redor do mundo, por exemplo. Existe uma liturgia como a nossa, mas ao invés de uma pregação, existe uma palestra sobre ciência. Existe até o momento da oferta. No momento dos hinos, que na verdade era para ser os hinos, mas não é, são hinos humanistas, talvez o Imagine, do John Lennon. Então existem igrejas nesse sentido, igrejas entre aspas. Tudo isso para mostrar, gente, que o ser humano busca relacionamentos. Pode passar. Mais um. Anseio por beleza. Esse é um outro ponto de contato. Todo ser humano busca beleza. Isso faz parte da nossa natureza. Quando nós contemplamos uma paisagem, uma pessoa, uma obra de arte, uma sinfonia, aquilo evoca em nós sentimentos altíssimos e belos. E nós temos consciência de que nós estamos diante de uma realidade que suplanta a nós mesmos, que está além de nós mesmos. Nós nos damos conta de que nós estamos diante de algo especial. Nós nos damos conta de que existe algo a mais por aí. De onde vem essa beleza? De onde vem esse senso do belo? De onde vem esse algo que move os nossos corações quando nós estamos diante do belo? Todo ser humano anseia por beleza. E notem que isso não é um argumento racional. Isso é apreciação. Você não racionaliza a beleza, você admira a beleza. Você aprecia a beleza. Todo ser humano, então, busca isso. C.S. Lewis chamava isso de o anseio que nós temos por um país distante, que na verdade é Deus, ou que é o céu, a fonte de toda a beleza. O que nós temos que fazer como missionários, como evangelistas nos tempos de hoje, é fazer com que a pessoa deixe o seu amor pela a beleza deste mundo simplesmente, para mostrar e para fazer ela amar o autor dessa beleza. Porque a natureza, ela media a beleza. Mas a fonte da beleza é Deus. Então nós temos que fazer com que uma pessoa deixar de apreciar as coisas criadas, simplesmente apreciar as coisas criadas como um fim em si mesmo, para apreciar o Criador de todas as coisas como fim em si mesmo. Então esse é um outro ponto de contato que nós podemos explorar. Terceiro ponto de contato, o anseio pela eternidade, como eu já mencionei. Todo ser humano busca o eterno. Ninguém aqui quer morrer. Por que você acha que existem os produtos os cosméticos das mulheres? Por que existe o Renew da Avon? E ninguém quer envelhecer. Por que os milionários estão pagando fortunas para conservar os seus corpos congelados? Porque eles não querem, eles esperam que um dia a ciência vai ter alguma solução para esse problema. E aí eles vão voltar a viver. Todo ser humano busca a eternidade. Isso faz parte daquilo que Deus gravou em nossos corações, como diz Eclesiastes. Fyodor Dostoiévski, escritor russo da literatura, dizia que existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Isso é algo que ultrapassa os nossos desejos. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante nesse sentido. Pode passar. Eu gosto muito dessa frase. Olha só o que ele diz. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. O homem sente o desejo sexual. Existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Nós temos desejos que são insaciáveis. Eles são infinitos. O problema é que nós buscamos satisfazer esses desejos infinitos com coisas finitas. E aí nós nunca estamos satisfeitos. Porque nós pegamos um vazio que é infinito e completamos com ídolos que são finitos. Esse é o conceito de idolatria.
É você deixar de se satisfazer plenamente em Deus, que é a fonte de toda a beleza, de toda a verdade, de todo o amor, para se satisfazer em bens finitos. Carro, família, bens e por aí vai. Isso é idolatria. Então, o C.S. Lewis está dizendo que existem desejos que são... Para todo desejo que eu tenho, existe um correspondente. Se eu tenho fome, existe o alimento. Se eu tenho sede, existe a água. Agora, se você parar para pensar e fizer uma autorreflexão, você vai encontrar que existe um desejo dentro de você que nada pode satisfazer, que nós nunca estamos satisfeitos. Existe um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer. Então, a melhor explicação para isso é que nós somos criados para um outro mundo. Se nada nesse mundo pode satisfazer, melhor explicação é que nós somos criados para um outro mundo, que é para Deus. Eu já vou concluir, tá, gente? Peço paciência de vocês, só mais alguns minutinhos. Pode passar. Ainda nessas linhas, Santo Agostinho dizia o seguinte: porque nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Nós só encontramos plena satisfação e repouso quando nós nos deleitamos em Deus. Nada a não ser Deus é capaz de preencher esse vazio. Um indicativo muito claro, gente, de que o ser humano busca essas coisas, de que o ser humano anseia por eternidade, anseia essa transcendência, que o ser humano anseia novos patamares da existência, de que o ser humano não está satisfeito com aquilo que ele é simplesmente você olhar, uma evidência disso é simplesmente você olhar para os filmes que estão sendo produzidos hoje em dia. Trouxe alguns aqui para vocês olharem, pode passar. Bom, aqui tem dois, Robocop e Elysium. Não sei se você já assistiu, mas um tema que tem permeado os filmes hoje em dia é a temática da inteligência artificial. É a ideia de que o ser humano pode criar, digamos assim, um ser que é independente e que pode transcender, que pode chegar a outros níveis da realidade, que pode deixar de ser aquilo que ele é, um mero ser humano. Isso existe nesses filmes. Robocop, por exemplo, é meio ser humano e meio ciborgue. No filme Elysium, nós temos na história, sem dar spoilers, né? Mas na história existe um contexto pós-apocalíptico, a Terra foi completamente devastada. E aí os ricos e os milionários construíram cidades numa estação espacial. E aí a ideia é de que os seres humanos aqui presos no planeta Terra tentem sair daqui para ir para outro lugar. Um desejo de transcendência. E se você notar o noticiário hoje em dia, já existem, pelo menos dessa semana, já se fala em populacionar Marte já por volta de 2030. Então já existe o anseio por isso. Pode passar. Pode passar o slide. Outros dois filmes, Transcendence, esse daí está claro. Transcendência. Nesse filme, Johnny Depp, que é o ator principal, ele busca criar uma inteligência artificial e ele se torna uma divindade. Se você assistir esse filme, você vai perceber isso. Uma característica dos tempos pós-modernos é de que o ser humano busca a autodivinização. Ele busca se divinizar, ele busca ser Deus. Essa é uma temática nos filmes de hoje. Lucy também, Scarlett Johansson. Nesse filme, Lucy, ela sofre um acidente e ela injeta uma droga altamente potente. E aí ela consegue ultrapassar aquele nível de 10% que nós utilizamos no cérebro, como dizem os cientistas. Dizem os cientistas que nós utilizamos apenas 10% do nosso potencial cerebral. Nesse filme ela chega a 100%. E aí você vai ver o que acontece se você assistir. Ela se torna uma divindade. Pode passar. Outros dois filmes. Her, que em português foi traduzido como Ela, que é um filme, gente, você chora nesse filme, é um filme extremamente melancólico. É a história de um homem
solitário, que vive uma vida de trabalho e casa, só isso. Ele não tem amigos. E aí ele começa a se relacionar com uma inteligência artificial. Se vira a esposa dele, a namorada. E é assustador de ver como esse filme se desenrola e como ele se relaciona com essa inteligência artificial. Outro filme é o Interestelar também. Um filme muito doido, eu gostei bastante, mas é meio complexo. Mas a história por trás do filme é que o próprio ser humano pode se salvar. Então, mais uma vez, o ser humano querendo transcender, querendo se autodivinizar. Pode passar. Outros 2 filmes, a Era de Ultron também, o último dos Vingadores. Você vai ver lá que o Ultron é uma inteligência artificial. E uma coisa muito interessante é que, se você já assistiu, quando o Ultron surge como uma inteligência artificial, ele diz uma coisa muito interessante. Primeiro é que ele é um corpo, né? Eles preparam um corpo para Ultron, um corpo físico, só que eles inserem nesse corpo físico como uma inteligência artificial. E quando o Ultron surge, perguntam para ele qual que é o nome dele. E ele diz o seguinte: eu sou. Interessante isso. Eu não sei se existe uma intencionalidade de fazer uma referência ao cristianismo ou a Deus, mas o fato é que é inevitável fazer essa ligação com a passagem de Êxodo, quando Moisés se encontra com Deus. Então existe esse anseio por transcendência. E o outro filme também, que lançou recentemente, com a mesma temática de inteligência artificial, é o Exterminador do Futuro. Então, gente, existe esse anseio por eternidade, existe esse anseio por transcendência nos tempos de hoje. Nós, como cristãos, nós temos que ser não apenas bons exegetas bíblicos, nós temos que ser bons exegetas da nossa cultura, para poder assistir um filme como esse e poder dialogar com a outra pessoa. Esse é um excelente ponto de contato para você apresentar o Evangelho. Tá bom? E para finalizar, uma música que retrata muito bem esse anseio por eternidade, que é uma música do U2, chamada I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eu ainda não encontrei o que eu estou buscando, o que eu estou procurando. Olha o que ele diz, que interessante. Eu escalei as mais altas montanhas, eu corri através dos campos, apenas para estar com você, apenas para estar com você. Eu corri, eu rastejei, eu escalei estes muros da cidade apenas para estar com você. Pode passar. Pode passar, mais um slide. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu beijei lábios doces, senti os dedos que curam, queimava como fogo este desejo ardente. Eu falei na língua dos anjos, eu segurei na mão do demônio. Era quente durante a noite. Eu estava frio como uma pedra, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Pode passar. Eu acredito na vinda do reino, e então todas as cores sangrarão em uma só. Sangrarão em uma só. Mas sim, eu continuo correndo. Você quebrou as algemas, livrou-se das correntes, carregou a cruz e toda a minha vergonha, você sabe que eu acredito. Essa música retrata o anseio, o desejo que o ser humano tem pelo eterno. O ser humano busca algo, o ser humano busca a eternidade, o ser humano busca um relacionamento com Deus, mas ele busca da forma errada e ele muitas vezes não tem consciência disso. Portanto, irmãos, a nossa tarefa como cristãos é basicamente 2. Argumentar e explorar os pontos de contato. Relacionamento, beleza e eternidade. Nós precisamos entender o que uma pessoa pensa, entender a cosmovisão de uma pessoa, para então nós mostrarmos que aquilo que ela busca e demonstrarmos que ela busca essas coisas em primeiro plano, que é a beleza, o relacionamento e a eternidade, mostrar para ela que aquilo que ela busca na cosmovisão dela não faz sentido. E que a única maneira de ela alcançar essas coisas plena e satisfatoriamente é através do Evangelho, é através de Cristo. Então essas são algumas estratégias para a gente utilizar nos tempos de hoje.